A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é o programa da UFA de Ville, a União Feminina da Assembleia de Deus, aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfiore. Na apresentação estou eu aqui, Janaína Melfiore, e minha amiga Josi Rutz. Paz do Senhor, Josi. Paz do Senhor, Jana. Paz do Senhor para você que acompanha a nossa programação. Como eu sempre digo, é muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje é dia de nós aprendermos mais lições preciosas com as mulheres da Bíblia. Fique com a gente. Alfa de Ville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Mas antes de anunciarmos aqui com quem iremos aprender, eu quero convidar você para compartilhar essa programação. Envie para os grupos do WhatsApp, para as tuas amigas, as irmãs da igreja, para que mais vidas sejam alcançadas. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, ative o sininho e fique sempre por dentro das novidades. Mas hoje nós vamos aprender com a viúva pobre. Isso aí, Jana. Essa mulher que chamou a atenção de Jesus quando ofertou tudo que tinha. Ela nos ensina lições de generosidade, de desprendimento. Então, muitas coisas boas nós temos para aprender hoje. Se você quiser aprender com ela também, fique com a gente. A paz do Senhor. É uma alegria para mim poder estar aqui mais uma vez para falar de Jesus com vocês. Hoje o nosso tema é o que eu posso aprender com a viúva pobre. Já quero aproveitar para agradecer por mais essa oportunidade, agradecer a nossa coordenadora, a irmã Maria Helena Melfior, as nossas apresentadoras, Josi e Jana, pelo carinho que sempre nos recebem. E agora, então, vamos ao mais importante, que é a palavra do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão baseada no livro de Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4, que diz assim: Jesus levantou os olhos e viu os ricos lançando as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos aqueles deram como oferta daquilo que lhes sobrava, e esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía para o seu sustento. É impressionante como em apenas 4 versículos nós conseguimos tirar lições profundas. Jesus estava no templo observando. O texto não vem dizer que ele estava pregando, que ele estava realizando milagres, ou que ele estava ensinando multidões. Ele estava no pátio do templo observando. Ele estava olhando. E isso chama a nossa atenção porque muitas das vezes a gente se esquece que Deus está nos vendo, que Jesus está nos observando. Ele continua olhando. E ele observa nossas atitudes, nossas decisões, nossas escolhas, nossas intenções e principalmente aquilo que ninguém mais vê. Naquele lugar existia um gasofilácio, como o próprio texto diz, que era um lugar destinado para ofertas. Alguns estudiosos dizem que era uma espécie de uma trombeta, era um recipiente em formato de trombeta. Então, quando era depositada a oferta, fazia barulho. Agora, imagine a cena comigo. Pessoas chegando com grande quantidade de moedas, e as moedas eram de prata, então faziam um certo barulho. Elas colocavam aquelas moedas. Imaginem agora elas caindo. Aquele barulho chamando a atenção daqueles que estavam lá no templo também. Talvez alguns olhassem e dissessem: nossa, que oferta maravilhosa, que oferta generosa. Quanto ele entregou neste momento aqui? Mas aí chega uma viúva e ela tem apenas 2 moedas. Essa viúva chega sem destaque, sem reconhecimento, sem posição e sem recursos. E ela coloca as suas 2 moedas. Quase não houve barulho. Não chamou atenção. Mas enquanto não havia barulho na descida daquelas moedas no gasofilácio, enquanto não havia barulho naquele ambiente,
a oferta dela ecoava nos céus. E isso fala muito por quê? Porque o Senhor vê a intenção do nosso coração. Não é a quantidade que ofertamos, mas o quanto do nosso coração nós colocamos naquela oferta. E é fato que a gente vive em um mundo, em um tempo, né, que o valor, muitas das vezes, ele fala muito mais. A posição, o local de honra, a aparência, diz muito mais. E nós podemos observar que em alguns versículos antes, Jesus estava respondendo os escribas, os religiosos, que eles gostavam de posição, de honra, de reconhecimento e de aparência espiritual. Eles gostavam de ser vistos, gostavam de ocupar os primeiros lugares, gostavam de elogios. E talvez você, assim como eu, conheça alguém que já deixou a casa do Senhor, ou até mesmo ainda está ali dentro, e diz: eu já fiz tanto, eu sempre estava ali quando precisavam de mim, eu me desgastei na obra, ninguém me reconheceu. São pessoas que fazem sempre buscando algo em troca, visando status, reconhecimento, posição. Mas e se as suas obras forem provadas no fogo, será que serão aprovadas? Tudo que nós fazemos com o intuito de nos promover não é aprovado por Deus. Foi assim com os escribas e pode ser assim comigo e com você também, se deixarmos de priorizar a presença e só alimentarmos o nosso eu. Mas agora, Jesus chama a atenção para alguém que provavelmente ninguém estava vendo. Porque Deus, muitas das vezes, encontra grandeza onde os homens não encontram. Talvez aquela mulher estivesse acostumada a passar despercebida. Talvez ninguém soubesse o seu nome. Talvez ninguém conhecesse a sua história. Talvez ninguém perguntasse como ela estava. Mas Jesus viu. E existe algo muito precioso nisso. Porque talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem neste momento pense: ninguém percebe o meu esforço. Ninguém reconhece as minhas lágrimas. Ninguém percebe o meu serviço. Mas existe uma notícia maravilhosa para você. Jesus vê. Ele vê quando ninguém vê. Ele vê a sua oração silenciosa. Ele vê aquela lágrima que você derrama escondida. Ele vê o seu joelho dobrado. Ele vê a fidelidade que ninguém aplaude. Ele vê o coração que serve, mesmo servindo cansado. Jesus, ele conhecia a situação daquela mulher, porque a sua pobreza era visível para todos. Mas ele enxergou algo que vai além da necessidade dela. Ele enxergou a motivação, o que levou ela a ofertar. Ele enxergou confiança na atitude dela e ele enxergou uma entrega. Lá em João, no capítulo de número 4 e no verso 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus viu na oferta daquela viúva mais do que um valor, ele viu uma adoração. Porque, na verdade, ela não entregou apenas moedas, ela entregou confiança. Ela estava dizendo em palavras para o Senhor: Senhor, eu dependo completamente de Ti. E fé é exatamente isso. Fé é continuar mesmo quando os recursos são pequenos. Fé é continuar andando mesmo quando nós não conseguimos enxergar o caminho inteiro. Fé é colocar as mãos de Deus naquilo que parece insuficiente. Enquanto os ricos davam o que sobrava, ela deu aquilo que sustentava a sua vida. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. O que eu e você temos colocado no altar do Senhor? Porque quando a gente ouve a palavra oferta,
muitas vezes a gente pensa só em dinheiro. Quando é falado em oferta na igreja, algumas pessoas se levantam e vão no banheiro. Outras abaixam a cabeça e fazem de conta que estão orando, porque elas pensam que a salva vai passar e eu preciso ofertar. Então, se eu tiver de olhinho fechado, eu nem vejo a salva passar. E eu não preciso depositar a minha oferta ali. Mas, queridos, existem outras formas de ofertar, que vão muito além de dinheiro. Há pessoas, claro, que ofertam recursos. Há pessoas que ofertam o tempo. Há pessoas que ofertam dons. E tem aquelas pessoas que ofertam os seus talentos. E há pessoas que colocam a sua vida diante de Deus no altar, como forma de oferta também. O nosso tempo, ele pode ser uma oferta, mas eu e você precisamos investir nosso tempo naquilo que possui valor eterno e não terreno. A gente sabe que nós vivemos em dias corridos, dias cheios de compromissos, dias cheios de distrações, e às vezes nós temos tempo para tudo, menos para aquilo que realmente importa. Jesus disse: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Talvez Deus esteja procurando pessoas disponíveis, pessoas que digam: Senhor, aqui está o meu tempo. Também podemos ofertar os nossos dons. A palavra diz lá em 1 Pedro: cada um administre aos outros o dom como recebeu. Talvez alguém diga assim: mas eu tenho tão pouco. Mas o teu pouco é suficiente para o Senhor realizar grandes coisas. Talvez você diga: eu não sei cantar. Mas o Senhor não está procurando alguém que seja profissional. O Senhor está procurando alguém que o adore. Talvez você diga: eu não sei pregar. Mas você consegue passar por alguém e dizer: Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, o Senhor tem algo para realizar através de você. Talvez você pregue não só com palavras, mas com o teu testemunho, com abraçar alguém, com um sorriso que você dá para alguém, você já está pregando, demonstrando o amor de Jesus. Porque Deus nunca pediu grandeza, Ele pede fidelidade. Dorcas, ela não pregava para multidões, mas costurava roupas para as viúvas da sua cidade. E o talento dela tocou muitas vidas. Imagine você que ela viu na necessidade dessas mulheres uma oportunidade de fazer algo em prol delas e engrandecer o nome do Senhor da mesma forma. Tanto que quando ela adoece e ela morre, aquelas pessoas que foram alcançadas por esse favor de Dorcas, imediatamente foram em busca do milagre para a vida dela. E a gente sabe que o apóstolo Pedro vem até ela, né? Ora, Dorcas ressuscita e continua fazendo a obra do Senhor. Ela era conhecida como uma discípula de Jesus. Por quê? Porque ela aplicava na vida dela tudo aquilo que era de mais importante. Aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado aos seus discípulos, ela levava como regra de vida para ela. E até hoje, as pessoas quando chegam na cidade onde ela morava, vão até o túmulo para ver onde Dorcas está enterrada. Tão grande é o testemunho que aquela mulher deixou naquele lugar. Maria entregou o nardo. Algo que era tão caro. Era o valor de 1 ano de trabalho de alguém. Mas ela derramou aquele perfume caríssimo, totalmente aos pés de Jesus. Por quê? Ela não estava só ofertando algo de valor, ela estava ofertando gratidão naquele momento ao Senhor. E só quem já foi alcançado pelo Senhor Jesus consegue fazer uma oferta de gratidão. Paulo entregou a sua vida. Sua caminhada foi anunciando Cristo. Desde que ele teve um encontro com o Senhor, lá no caminho de Damasco, a vida dele mudou completamente. Aquele que perseguia os cristãos, hoje era perseguido. Mas ele em nada reclamava. Em nenhum momento pensou em voltar atrás. Ele era açoitado, ele era preso, perseguido, mas continuava firme no propósito do Senhor. O intuito dele era alcançar o maior número de almas possíveis. Assim como ele foi alcançado pelo Senhor, ele queria que outras pessoas fossem alcançadas também.
Tanto é que nós podemos dizer que ele foi, depois de Jesus, um dos maiores missionários que já passaram por essa terra. E nós vamos ter Jesus, que entregou tudo. Ele não entregou uma parte. Ele não entregou algo que estava sobrando. Ele entregou a sua própria vida por nós. Paulo, em uma de suas cartas, ele dizia assim, ó: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira. Enquanto isso, nós vamos encontrar um jovem rico que não conseguiu fazer a mesma escolha. Por quê? Porque a sua vida estava pegada em coisas terrenas, coisas que ele pensava que não poderia deixar para trás para seguir a Jesus. E aí, neste momento, eu chego à pergunta mais importante, quem sabe, para mim e para você. E eu digo isso porque faz alguns dias que o Senhor tem trabalhado no meu coração e tem trazido esse questionamento a mim. O que eu tenho colocado no altar? O que eu e você, o que nós temos colocado no altar do Senhor? Será que nós temos entregado o nosso tudo ou só aquilo que nos sobra? Será que nós temos entregado o nosso coração? Porque Deus não precisa só de mãos que trabalham. Ele procura corações rendidos. Ele procura corações adoradores. Ele procura pessoas que estejam dispostas a dizer: Senhor, tudo que eu tenho e tudo que eu sou pertence a Ti. Eu amo a história de Davi, porque ele nos traz muitos ensinamentos. E um deles que eu trago para mim é que ele dizia: Senhor, Tu és a minha porção nessa terra. Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Tu me é suficiente. E existe uma verdade maravilhosa nisso. Quando nós entregamos tudo para o Senhor, nós não ficamos sem nada. Porque quem possui Deus, possui o suficiente. Talvez você tenha pouco aos olhos humanos. Talvez você ache que a sua entrega é pequena. Talvez você pense que aquilo que você faz não é importante. Mas lembre-se, sempre que você pensar assim, lembre-se dessa viúva. 2 moedas pequenas chamaram a atenção do céu. Que Deus possa manter acesa em nossos corações a chama do serviço em reservas. Porque nós temos um Deus que nos vê no secreto. E aquele que vê no secreto jamais deixa passar despercebido uma entrega verdadeira. E nessa palavra que eu estou aqui compartilhando com vocês, o meu desejo é que você, ouvindo o que foi ministrado, coloque no seu coração a partir de hoje, de se entregar para o Senhor de todo o seu coração. Hoje ainda eu conversava com meu esposo e eu dizia assim, se eu começasse a pensar assim, ó, que Deus é o meu patrão, será que eu ainda estaria empregada? Se aquilo que eu faço para o Senhor, a Bíblia diz que eu tenho que fazer ao Senhor como se eu fizesse aos homens, né? Se aquilo que eu entrego para o Senhor aqui na terra, será que mereceria uma promoção? Será que todo o trabalho que eu desempenho para o Senhor aqui na terra, será que está sendo aprovado por Ele? Ou será que eu já teria sido demitida? Será que a entrega que eu faço para Ele tem chegado até Ele como incenso suave, tem tocado o coração dEle, a ponto de Ele olhar e dizer que eu estou sendo aprovada por Ele, ou que a minha oferta atraiu os olhares dEle? Às vezes a gente pensa, e como eu já falei, que a gente está trabalhando, mas nem sempre tempo de trabalho quer dizer qualidade. Aquilo que eu coloco na presença do Senhor com amor, com fidelidade, é muito maior do que, quem sabe, eu fazer, achando que estou produzindo. E o Senhor, quem sabe, não está nem se agradando daquilo que eu estou fazendo, porque já está tão no automático que eu já deixei de lado a presença, porque eu já sei fazer. Eu já sei ofertar, eu sei como é ofertar, mas não é só ofertar, é ofertar com inteireza de coração. E nessa manhã, eu quero orar por você. Quem sabe você me diga, irmã, eu não tenho muito tempo. Eu não sei o que ofertar para o Senhor. Mas eu sei que se nós conversarmos com Ele, se nós orarmos, se nós apresentarmos a nossa pequenez diante dEle,
Ele vai declarar no nosso coração aquilo que nós podemos fazer. Essa mulher era uma viúva. Talvez você que está me ouvindo em casa agora, você diga, eu sou uma viúva, mas eu não tenho muitos recursos também. Mas quem sabe você tem um tempo maior do que aquelas que estão ali trabalhando no secular e trabalhando em prol do reino também. Você tem um tempo a mais, quem sabe, que você pode estar ofertando, orando por alguém, fazendo uma visita, intercedendo pela casa do Senhor, por aqueles que estão lá na missão, ou quem sabe, apenas dizendo, na casa do Senhor, eu estou disponível, se vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Nenhum trabalho é em vão, ninguém é descartável na obra do Senhor, desde que a gente diga, eis-me aqui. Essa mulher, se ela fosse ligar para quem ela era, ela não teria feito nada. Se ela fosse pensar assim, ó, eu só tenho essas 2 moedas. Mas para pensar comigo, aquelas 2 moedas também iriam acabar. Não seriam suficientes para ela viver o resto da vida. E ela decidiu entregar aos pés do Senhor, como oferta na casa do Senhor. Que a gente tenha, que eu e você tenhamos esse entendimento, que tudo que nós temos vem do Senhor. Então, se vem do Senhor, não é pouco. Se Ele me deu um dom para realizar na casa dEle, se foi Ele quem me deu, não é pequeno. Então, que nós possamos ter essa disponibilidade de servir. Amém, queridas? Eu quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou mais uma vez na Tua presença, Jesus, e eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, como oferta de adoração nessa manhã. E eu sei que as Tuas filhas que estão em casa agora, neste momento, que ouviram essa palavra, Pai, muitas delas estão fazendo a mesma oferta a Ti, Senhor. Paizinho querido, nos ensina a remir o nosso tempo, Pai. Nos ensina a entregar a Ti uma oferta verdadeira, Pai. Uma adoração, Senhor, que venha subir até Ti como incenso suave, Paizinho querido. Pai, nos ensina a buscar em Ti sabedoria, Senhor, para ofertarmos na Tua casa, ofertarmos na Tua obra, Senhor, para que, Senhor, aquilo que nós ofertarmos a Ti, Senhor, venha prosperar, Jesus. Que aquilo que nós entregarmos em Tuas mãos, Senhor, com todo o nosso coração, Senhor, possa gerar frutos, Pai. E que lá na frente, Senhor, esses frutos venham gerar mais frutos, Pai. E que o Teu nome, Senhor, possa ser engrandecido através da minha vida, Pai. Através da vida das minhas irmãos que estão me ouvindo agora, Pai. Que a nossa oferta, Pai, chegue diante de Ti, Senhor. E que mesmo que não venha fazer barulho aqui na terra, Senhor, possa ecoar nos céus, Pai, e que Tu possa Te inclinar para nós, Pai, atender o nosso clamor, Senhor, possa olhar para nós, Jesus, atender a nossa oração, Pai, porque nós estamos ofertando a Ti, Senhor, sem esperar nada em troca, Pai, mas eu sei, Senhor, que Tu não fica devendo nada para ninguém, Jesus. Então recebe, Senhor, essa oração neste momento, Pai, recebe as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quanto ensinamento maravilhoso. Eu sei que o Senhor falou com você também. Então, deixe aqui nos comentários, fale para nós o que você aprendeu com a viúva pobre. E a gente quer que você aí na sua casa pegue esse vídeo, esse link e compartilhe com muitas pessoas para que elas também aprendam essas lições preciosas. E como a gente já mencionou, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos, que a gente quer compartilhar muita coisa boa com vocês. Se Deus quiser, semana que vem a gente está por aqui, né, Jana? Isso mesmo, fiquem todos com Deus. Paz do Senhor. Tchau, tchau. O programa de hoje contou com o apoio de Lidiane Boutique, que fica na rua Arthur Zeffeld 728, bairro Iririú. Telefone 99728 6034.